Aí o versículo 5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Isso é muito bom para a mulher que gosta de punir o marido através do que você sabe. Não é bom. Não é bom. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo era solteiro, tá? Então ele está dizendo, era bom que ficasse como eu, solteiro. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que atrasar-se. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconciliem com o marido, e que o marido não deixe a mulher. É claro que aqui, irmão, tem estudo para casar para um monte de dia, tá? Não vamos pregar tudo isso, não dá, né? Se a gente fosse continuar o texto aqui, olha o que continua dizendo aqui. Mas aos outros, aqui está falando para quem nem é namorado e nem é casado. Digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher, na verdade é para quem não é crente, perdão, tá? Não é para quem não é casado ou não é namorado, para quem não é crente. Digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Porque às vezes a pessoa diz, eu agora aceitei Jesus, aí meu marido não quer aceitar Jesus, essa praga eu vou deixar, então o cara é mulher. Tá, irmãos? Então não deixe. Tá? Porque se vocês se conheceram antes de aceitar a Jesus, mas depois um aceitou Jesus, um vai em busca de salvar o outro. Então não deve deixar por conta disso. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora não são. São santos. Mas se o descrente se apartar, aí é outra história. Se o descrente diz, agora eu estou inventando esse negócio de crente, eu vou me embora. Então vai, irmão, pode ir. Vai tranquilo. Aqui a Bíblia libera. Os dois não eram crentes, aceitaram a Jesus. Aí um diz, agora só um aceitou Jesus, o outro olha e diz, não quero mais tu não tem negócio de crente, agora tá bom, pode ir. Está liberado. Tá? É o que diz a palavra. Tá? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Nesse caso, tá? Quando os dois não eram crentes, um aceitou Jesus e o outro decide deixar por conta do outro agora ser crente, ele está liberado. O crente está liberado para deixar o outro ir e não vai estar pecando em nada. Mas voltando aqui para o nosso dia dos namorados, hoje é 12 de junho e comemora-se o dia dos namorados, certo? Que nem a Kelvina falou. Amém? E essa data, irmãos, é uma data muito interessante. A gente vê, puxa lá assim no Facebook, o que tem de postais, assim, dia dos namorados, eu estou sozinho, não sei o quê. Aí outro começa lá, sozinho sim, disponível não, o outro diz sozinho sim, disponível sim, e aí fica aquele negócio lá na internet. Porém, poucas pessoas se atentam para o compromisso que é um namoro. Para o compromisso que é um namoro. Antes de nós trazer alguma coisa sobre isso, eu vou contar um pouquinho sobre eu e a minha esposa, tá? Porque como nós somos pastores de vocês, importa que nessa data vocês conheçam um pouco também a respeito de nós.
Quando eu conheci a minha esposa, irmãos, foi em 2005, na verdade em 2004. A minha esposa vinha de um outro casamento, com 2 filhos já. Estava afastada da igreja, nasceu no evangélico, mas se afastou, ainda nova. Juntou-se, teve 2 filhos desse casamento, estava sofrendo lá em Manaus, aí veio para cá. E naquela luta de sofrendo, ela trabalhando por aí, se encontrou com outro e engravidou. Estava afastada da igreja, que é o resultado daquele moço que já veio aqui. Ele não é meu filho de sangue, mas é filho só da minha esposa, mas eu criei desde a barriga dela, certo? Aí eu vou chegar aí para vocês entenderem como que é o negócio. O que é um compromisso de namoro, o que é um compromisso de um casamento. E aí passou-se os tempos, eu congregando, eu aceitei Jesus, ela tinha se reconciliado há pouco tempo, estava grávida. E numa reunião, logo quando eu aceitei Jesus, foi primeiro, antes dela se reconciliar. E aí, como vice-dirigente lá do Você Magalhães 1, que eu aceitei Jesus lá em 2002, nós já estávamos agora em 2004, 2 anos depois. E aí, eu aceitei Jesus e logo comecei me destacando, e aí virei regente da mocidade, lá do Mocinha, fui regente lá por 2 anos. Era eu que preparava os louvores, um grupo de mocidade grande, às vezes 20, 25 jovens. E aí a gente trabalhava com eles, o pessoal gostava de mim. E já estava me preparando para ser obreiro naquele período. Porque eu era solteiro, né? Então podia ser obreiro, porque tem que ser solteiro, então casado. Né? E aí, tinha uma amiga da minha esposa, que até então eu não a conhecia, ela congregava lá, mas não a conhecia, porém eu tinha oportunidade, ela sabia quem era eu, mas eu não sabia quem era ela. E eu estudava com essa moça, lá no Raimundo Gomes. E de vez em quando ela falava, rapaz, uma fulana lá do cabelo assim meio avermelhado, ela vive falando de ti para mim, ela é muito minha amiga, o nome dela é Marilene. E aí eu digo, não sei quem é não, eu não me incomodo com essas coisas não. Aí foi passando e a mulher vivia falando isso. Aí um dia ela disse, como a mulher costuma dizer para o homem, tu é gay? Eu vim falando da mulher, até a mulher disse que está afim de ti, tu não vai nem falar com a mulher. Aí, irmãos, o que aconteceu? A gente foi para o culto e na volta eu descobri quem era a Marilene. Ela estava grávida, tinha acabado de se reconciliar, ou seja, por que eu estou contando isso? Né? Tudo isso ela fez num período que ela estava afastada da presença de Deus. E aí o camarada que ela havia engravidado, irmãos, quando descobriu, ele foi embora e não deixou nem contato até hoje. Olha que o menino hoje está com 19 anos. E aí eu conheci a Marilene. Aí o que aconteceu, irmãos? A direção da igreja que estava me preparando para ser obreiro, para você entender como é que são as coisas. Naquele mesmo ano, no início do ano, a igreja promoveu 22 casamentos lá no Você Magalhães 2. Promovido e patrocinado pela direção da igreja, que é até o pastor Noli. Muita gente conhece aqui, que tem a madeireira aqui na rotatória do distrito. Muito bom pastor, o melhor pastor que já passou pelo Você Magalhães 1. Na época a igreja ficou tão cheia que não cabia. E aí, irmãos, o vice-dirigente era o Cleilton Fernandes. E ele recebia um determinado valor para ele fazer aconselhamento, tirar tempo para fazer aconselhamento no bairro. E ele me chamou, quando descobriu que eu estava namorando com a Marilene, ele me chamou e disse, olha, nós já conversamos com a jovem, conheço essa jovem até hoje, minha esposa conhece também. Eu tinha 24 anos na época, essa jovem tinha 14. Nós já acertamos tudo com a mãe dela e com ela, para você namorar com ela, para você sair dessa. Eu tinha 24 anos nessa época, ainda era considerado jovem. Né? A minha esposa é mais velha do que eu, alguns anos. E aí eu disse, não vou fazer isso não, porque eu estou namorando. Eu não vou deixar só por conta disso não. Cheguei, conversei com ela, mas quase terminou o namoro, mas depois digo, não vou fazer isso não. Aí depois fui lá na direção da igreja, pedi para a gente fazer um noivado com a igreja, disse, não fazemos. Porque na situação dela, está grávida de outro, vem de outro casamento, tem 2 filhos,
e você é um jovem solteiro, a igreja está trabalhando você para ser um obreiro, a igreja não vai fazer um noivado com você desse jeito. Aí eu disse, tá bom, então eu vou fazer só eu. Eu fui atrás, comprei aliança desse estilo mesmo, nós nunca mudamos. Foi por opção, na época nós não tinha dinheiro para comprar de ouro, aí compramos e ficamos com ela até hoje. E aí fizemos um noivado, só nós dois. Noivamos, depois de 2 meses de namoro, depois de 2 meses de casados, dia 11 de junho de 2005, ou seja, o ano que vem, dia 11 de março. Dia 11 de março, ano que vem nós vamos fazer 20 anos de casado no civil. E aí nós preparamos, eu morando sozinho no apartamento e ela morando na casa que a gente mora hoje, desempregada, com um irmão que estava desempregado, ela grávida, passando necessidade, mas cuidando da mãe dela, que morava com ela na época. E eu comecei a pagar a luz, comecei a ajudar, para vocês verem o que é um compromisso. O que é um compromisso de um namoro, de um noivado, de um casamento. Fui em busca da direção da igreja para realizar o nosso casamento. A igreja fez a mesma coisa. Se nós não fizemos o noivado, muito menos o casamento. E aí nós fizemos o que, irmãos? Eu fui no fórum, eu fiz toda a parte, mas minha esposa já com a barrigona, entrei com os pedidos da papelada, consegui toda a papelada depois de 30 dias, casamos no dia 11 de março e a minha esposa teve um filho no dia 17 de abril, um mês depois, ou seja, ela casou com uma barrigona bem grande. Assumi, dei nome para o filho e nós estamos casados até hoje. Não que eu aconselhe os jovens sair fazendo isso por aí, né, irmãos? Foi uma coisa que eu acredito até hoje que Deus preparou para aquele momento. Não estou dizendo que a mulher tem que sair fazendo isso por aí, depois se fazer de coitadinha e arrumar um para dar conta dela. Não é bem isso. Mas eu encontrei ela naquela situação, tive responsabilidade, assumi. Por conta disso, irmãos, eu vim a entrar no ministério em 2016, porque a igreja me importou, mas eu também nunca me levantei contra a direção da igreja, nem nada, sempre me mantive. Na época, uma semana depois, o pastor Hamilton Nunes, que teve aqui um dia desse representando a diretoria, nos chamou para auxiliar ele no Tucumã 2, visto que a filial do Mocinha Magalhães não tinha me encostado por conta do meu casamento. E aí, fui para lá, não era obreiro, fiquei com ele tudo, mas a igreja não permitiu, por um bom tempo, que eu fosse para o ministério. Aí, em 2016, para a glória de Deus, nós fomos apresentados, inclusive, pelo pastor Arão, que esteve aqui já ministrando para a gente, e fomos consagrados a diácono lá em Sena Madureira. E estamos aqui até hoje, irmãos. E eu sempre procuro proteger a minha esposa naquilo que for necessário. Então, um noivado, um namoro, ele requer compromisso. Ele não é simplesmente olhar, achou bonitinho e tal, e aí depois vem as consequências e você precisa estar disposto a viver as consequências de um casamento. O crente, ele nunca deve começar um namoro só para namorar. Ele tem que já sempre olhar para o seu namorado, para a sua namorada, com o intuito de assumi-la. Porque ele sabe que ele é alguém que é diferente. Ele é alguém que a Bíblia olha para ele e diz assim: portanto deixará homem pai e mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Fala aí, Leonardo. Não é bom. Não é bom. Não é bom. E não é bom por quê, irmãos? Porque vocês que conhecem um pouquinho a Bíblia no Antigo Testamento, era permitido aos judeus casar-se com alguém que não era judeu, um homem judeu casar com uma mulher que não era judia, uma mulher judia. Por quê? Julgo desigual. Os judeus eram circuncidados, era uma marca.
E os outros, que eles chamam de gentios, não são circuncidados, eles não são obrigados a fazer isso, somos nós. Então, eles têm uma marca. E Deus exige deles que para casar, que para obter uma família, seja alguém que seja igual, que tenha marca. É igual nós não temos a marca do Espírito, nós crentes. Aí nós vamos, irmãos, se unir com outro que tem a marca do inimigo. Aí eu vou para o culto e o meu namorado ou a minha namorada vai para o bar. Vai dar certo? Eu quero ir para a igreja, ele quer ir para o bar. Ou eu quero ir para o bar e ele quer ir para a igreja. Não dá certo. Às vezes, enquanto está namorando, não dá muito certo. É uma maravilha. Não, meu Deus do céu. Pode ir, meu amor. Vá para a sua igreja, meu amor. Maravilha. Não, meu amor, pode ir tomar sua cerveja. Eu vou para a igreja, tranquilo. Aí quando casa até exigir depois. Mas você entrou num jogo desigual, aonde um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, e não vai dar certo nunca. Então, irmãos, passando aí esse nosso breve relato a respeito da minha vida e da vida da minha esposa, não somos de abrir muito a nossa vida, mas por se tratar desse momento, nós já temos uma certa intimidade com a igreja local, não nos sentimos, a minha esposa nem sabia que eu ia fazer isso, é uma coisa minha mesmo. Tá? Mas é bom que os irmãos saibam um pouco, né? Principalmente para a gente poder mostrar exemplo. Então, quando a gente às vezes já esteve aqui conversando com o Orlando, com a irmã Chico, com a irmã Antônia, com o irmão Eliseu, e fala de casamento, irmão, é porque nós temos esse exemplo. E nós não estaríamos aqui se não fosse isso, estaríamos? Nós estaríamos dirigindo se não fosse casado, nós não estaríamos. E já pensou, se eu e a Marilene não fossem casados, fôssemos juntos, e nós estivéssemos aqui dirigindo, nós conseguiríamos ter autoridade sobre a igreja? Nunca. Nunca. Eu conseguiria falar um assunto desse para vocês? Nunca. Eu conseguiria promover um encontro de casais na igreja? Nunca. Aí chega, convida um pastor especialista em assunto de casais, vida sexual e essas coisas, casamento, essas coisas, ele chega, o primeiro a ser atingido é o próprio pastor que está junto. Então não é assim que funciona, né, irmão? Não é assim que funciona. Então a gente precisa, principalmente quem está à frente, precisa ter um exemplo. Então, eu fiz dessa forma com a minha esposa, não aconselho ninguém a fazer. Cada caso é um caso, tá, irmãos? E Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. E até hoje eu tenho ciência de que Deus colocou eu no caminho dela e ela no meu caminho. Quando nós chegamos aqui, por exemplo, irmãos, nós colocamos a irmã Francisca para liderar o ciclo de oração. Porque a minha esposa tem certas dificuldades, como vocês sabem. E aí nós conversamos, nós dois conversamos. Só que com o passar do tempo, irmãos, nós fomos sendo cobrados por Deus. É ela que precisa estar lá, porque é ela que é a sua carne, é ela que é parte sua, é ela que tem intimidade com você, para chegar em casa e poder conversar com você a sós sobre o ministério que ela está liderando, enquanto que outra não pode fazer isso. E aí, irmãos, o que aconteceu? Foi chegando um momento que nós fomos deixando passar e a coisa foi desandando. Até o momento que nós conversamos em casa e disse, tem que mudar. Agora não pode passar. E aí fizemos o que tinha que fazer. E aí depois conversando com o pastor, ele disse, um pastor já experiente, disse, quem é a líder do ciclo de oração lá na tua igreja? Ele disse, olha, até a semana passada era a irmã fulana de tal, minha esposa assumiu. E ele disse, olha, nunca que a líder do ciclo de oração, a não ser que não dê mesmo, caso de enfermidade, tem que ser a esposa do pastor, porque ela detém a autoridade que o pastor tem. Por mais simples que seja, mas Deus vai colocar sobre ela a autoridade. E graças a Deus, Deus tem nos dado essa parte para cuidar do seu rebanho. Então, irmãos, ora, quanto
pelas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Olhando para isso aqui, irmão, trazendo só não para o casal, como hoje é dia dos namorados, trazendo para a questão de namorados, é permitido namorados, crentes, terem relações íntimas? O que vocês acham? É permitido namorados que são crentes terem relações íntimas antes do casamento? Não é. E aí ele diz assim, olha, era melhor que não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, o que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Qualquer coisa que aconteça que seja fora do casamento, nessa questão íntima, né? Como tem criança tudo aqui, nós não vamos citar a palavra, mas vocês sabem o que nós estamos querendo dizer, é prostituição. Paulo chama de prostituição, uma relação que não provém do casamento, uma relação íntima que não provém do casamento. Então um namoro, ele requer um compromisso de ambas as partes, de que eles estão se guardando um para o outro para um possível casamento. Como é que acontecia um noivado naquele período, no passado? Você sabia que o noivo, ele não podia ter, naquele período, muito passado o tempo, antes de Jesus, já era assim. O noivo não podia se encontrar com a sua noiva só e ir num lugar por aí para fazer o que quisesse. Hoje está muito bom, né, irmãos? O jovem, não é crítica para o jovem, às vezes o jovem pode pensar que eu estou tacando para ele, mas é porque a palavra vai lá e é preciso falar. A juventude mundana de hoje na igreja, a igreja continua ensinando do mesmo jeito, mas a juventude mundana de hoje, o camarada vê a moça ali que ele gostou, e aí ele diz, a crema que eu vou pegar hoje. O camarada diz assim hoje, o palavreado dos jovens homens de hoje é pegar a moça. Hoje tem uma questão, irmãos, do fica. Eu estava pensando nisso em casa hoje, aí pensei que se tivesse mais jovens aqui, eu ia fazer uma brincadeira, mas como tem pouquinho. Mas essa questão do fica, irmão, sabe o que acontece? Se nós, nos dias atuais, os crentes, se eles entrarem por essa onda do fica, quando Jesus voltar, de fato, ele fica. Não fica? Falta de compromisso. Aí Jesus olha assim e diz, não, eu quero alguém que tem compromisso. E essa parte do compromisso, irmãos, aí aqui, como nós não estamos tendo nenhum jovem, só que o Rodrigo, mas o Rodrigo é jovem, mas ele já tem idade de homem adulto, né? Só é um jovem adulto. Mas os jovens mesmo da idade de jovens não estão por aqui, os homens. Mas a questão do compromisso parte do homem. Parte do homem. Sim ou não? Não é a jovem mulher ou a mulher adulta que tem que tomar iniciativa nessa questão. É o homem. Porque quem foi criado primeiro? O homem. Para quem foi que Deus deu ordens? Para o homem. É o homem que tem que tomar iniciativa nessa questão, tanto de um compromisso de um namoro sério e santo, como um compromisso de um casamento. Parte do homem. Da mulher parte o desejo. Geralmente toda jovem, ela tem um sonho de se casar, de véu, de final, daquela coisa toda. Toda jovem, pode passar o ano que passar, pode vir a ideologia que vier, mas toda jovem, pode ser crente, pode não ser crente, ela tem essa visão, a jovem mulher. O homem, nos dias atuais, ele não tem mais essa visão. A visão dele é pegar, para contar para os amigos. É ficar, para contar história, para se sentir o máximo. Então, falta da parte dos homens atuais, principalmente jovens, compromissos de um namoro santo e de um
possível casamento no futuro. Aí o que acontece, irmãos, nos dias de hoje? E muitas das vezes as próprias jovens, as próprias mulheres são taxadas, mas que eu estou colocando aqui, a responsabilidade é do homem, Aí a jovem começa um namoro, irmãos, às vezes até bem intencionado. O camarada vai ali, adianta o passo além do que não deveria passar, a jovem cede, depois engravida e o camarada some. E nunca mais volta. Nunca mais volta. Entendeu? Então, muitas das gravidez de jovens que estão por aí sem pai assim que aparece para assumir, não é culpa dela. E por que não é culpa, irmão? O homem, ele não precisa ser atraído por nada, irmão. Estou falando como homem, eu sou homem. Não precisa ser atraído por nada. Para o homem, qualquer coisa está bom. A mulher é sensível a muitas coisas, inclusive a palavras. Então, camarada, quanto mais cafajeste ele é, melhor ele é de lábia. Então ele consegue convencer uma jovem que está bem intencionada a fazer o que ele quer e depois ele parte fora. Por isso, jovens, como nós temos só as mulheres, cuidado com o camarada que tem palavras muito bonitas. Porque ele tem facilidade de te enganar. Certo? Então, às vezes é muito melhor o mais rudezinho, que você consegue entendê-lo e ele te entender e vocês juntos pensarem as coisas, do que aquele que consegue te derrubar com 2, 3 palavras. Porque é certo que daqui a pouco ele vai entender que você se dobra fácil ao seu linguajar e ele vai te convencer a fazer o que você não deveria fazer, e no dia que ele descobrir que você está grávida, ele foge, porque ele não tem ainda idade para assumir uma responsabilidade. E isso está acontecendo muito nos dias de hoje. E não adianta culpar as jovens mulheres que estão engravidando e ficando sem pais, por filho por aí, porque a responsabilidade é do homem. Aí às vezes a própria família do camarada chega, vem se jogar para cima do meu filho é homem. Não vou falar a palavra aqui que a pessoa disse porque não seria adequado aqui para o altar. Mas meu filho é homem, pega mesmo. Não é pega, diz outra coisa. Se vier para cima, faz mesmo. E aí coloca na mente do camarada ainda uma ideia de que ele tem que fazer assim mesmo, porque é homem. Isso era coisa do passado, irmão. Não funciona mais assim. No passado, a mulher, o pai chegava assim e dizia: minha filha, eu arrumei um marido para você. Você vai noivar com ele agora. Ah, papai, não, porque eu nem conheço, não, meu filho, você vai noivar com ele. Como não podiam se conhecer antes, só iam se conhecer no dia do casamento, não podia mais voltar atrás depois. Aí era preparado tudo aquilo, o pai do noivo vinha lá, pagava o dote da noiva, fazia tudo aquilo, e chegava no dia do casamento que ela ia conhecer na lua de mel, o camarada que ela ia ficar com ele. Mas ela tinha que obedecer o pai. Hoje não funciona assim. No passado a mulher não era contada. No passado a mulher não tinha palavra em canto nenhum, mas isso mudou. E não é eu querendo colocar a ideologia que vem lá do mundo, querendo colocar a mulher acima do homem ou contra o homem. Não, não é isso. Mas é que de fato a mulher hoje ela tem vez, hoje ela tem voz. Hoje ela é mulher, ela não é uma coisa qualquer. No passado era tratado como um objeto, que o homem fazia o que queria. Tanto que no tempo de Jesus, o pessoal chegaram para dizer: olha Jesus, na situação, Moisés nos deu o direito de carta de desquite por qualquer motivo. Olha a situação que vieram trazer para Jesus. Aí Jesus disse assim: mas sabe por que ele permitiu isso? Por conta da dureza do vosso coração. Então estava dizendo: olha, responsabilidade de vocês, porque Deus não quer assim. Deus não quer assim. Ele estava querendo dizer: a mulher precisa ser valorizada. O homem precisa olhar para ela e ver que ela tem um valor dentro do lar e na vida dele. Porque uma mulher pode fazer muita mudança na vida do homem quando ela quer, quando ela se utiliza do seu poder feminino. E se o homem não valorizar isso, moço, ele pode perder às vezes uma boa mulher
por conta dele não valorizar o que ela pode proporcionar a ele como mulher. Então hoje a mulher tem vez, hoje a mulher tem valor. Tá? Então era muito bom que tivesse os jovens homens aqui hoje para receber uma palavra desse estilo, porque o jovem da igreja ele tem que ser diferente do jovem lá do mundo. Ele tem que namorar uma moça pensando no futuro casamento. Sentar com ela, meu filho, olha, vamos planejar o nosso futuro. Nós estamos namorando aqui, mas nós estamos namorando para casar. Eu quero dar você um lar, eu quero dar você filhos, eu quero dar mais. Isso é lá na época. Eu não sei se vocês. Quem tem conhecimento do livro de Cantares aqui? Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão não é um diálogo entre Salomão e a Sunamita? Né? Tem uma parte, duas partes, 2 versículos de Cantares, que a Sunamita, apaixonada pelo Salomão, e ela conversando com as suas amigas, ela diz, olha, não desperte o meu desejo antes do tempo. O que ela está querendo dizer com isso? Nós vamos casar, e isso só vai acontecer depois do casamento. Agora não, eu só estou apaixonado por ele, eu estou amando ele, mas isso não. Aí ela diz assim, não desperte o meu desejo antes do tempo. Falando para suas amigas, é um diálogo. Pode ler lá o livro de Cantares que você vai descobrir onde está isso. A Sunamita chega a dizer isso para suas amigas que começam a elogiar muito o seu amado, dizendo como é que ele é formoso, que ele é cheiroso, que ele é rico, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí ela diz, não desperte o meu desejo antes do tempo. Está dizendo, olha, vai chegar o tempo, mas agora não. Agora não é a hora. Na hora que for permitido, aí ele vai me possuir, aí ele vai me ter o meu corpo. Tá? Então, jovens, mulheres, guarde o corpo de vocês para um casamento, para que alguém possa conhecer vocês lá no casamento e dizer, olha, eu tenho uma mulher valorosa, uma mulher de valor. E não permita que alguém venha com palavrinhas bonitas, colocando na mente de vocês, porque se no futuro vocês saírem grávidas, quem vai dar conta vai ser os avós, porque o pai some e já era. Aí no mínimo que vai ter que fazer é correr atrás de justiça para conseguir uma pensão. E às vezes tem que gastar com advogado, fazer um monte de coisa. Se o camarada tiver dinheiro, ainda dificulta as coisas, porque ele coloca um advogado melhor do que o seu e dificulta, passa não sei quanto tempo para resolver. Não é isso? Então, irmãos, nessa data de Dia dos Namorados, importa que nós sejamos alertados que namoro é compromisso. Namoro de crente é compromisso. Namoro de crente não é fica. Eu vi uma vez no ônibus, irmãos, e vi uma mulher conversando com outra, e uma mulher que era crente e a outra que não era crente, mas eram amigas. E a que não era crente conversando com a outra, e ela falou 2 assuntos muito importantes. Um vocês vão rir, talvez vão entender, e outros talvez não vão entender. Primeiro que ela conversou, fez assim, menina, tu sabia que agora tem uma saia bíblia? Tu já viu falar? Aí a outra disse, não, caiu na risada. Que saia é essa? Não, as irmãs atual, elas vão para a igreja e usam uma saia tão curta que ela precisa pegar a Bíblia e ficar tapando para não mostrar. Aí eu chamo isso de saia bíblia, a outra caiu na risada. A pessoa que não era crente, falando isso para outra. Aí começaram a conversar sobre... Aí foram entrando em assunto, e era lá do centro até a mocinha, longe, o ônibus da mocinha demorando. Pelo meio da conversa, ela entrou com a história e disse, tu sabia que também agora os jovens, eles não namoram mais, nem o pessoal da igreja. Eu disse, não, ela disse até assim, não, mas lá na igreja tem jovem sério que namora. Mas atualmente não é mais muito assim não. Hoje é um fica. Não foi que ela disse? Eu ia falar uma palavra aqui, mas é até uma palavra que é um pouco imoral, mas eu ia dizer de uma forma que vocês, talvez alguns iam entender e outros não. Mas até me fugiu a memória. Como eu não vou saber uma palavra para nomear aqui, eu vou preferir deixar, porque como eu estou no altar, tem coisas que não é possível a gente pronunciar.
Mas ela falou uma coisa lá que nesse FICA dos jovens, é uma coisa que ela misturou lá com... Eu não vou dizer não, porque vai ficar estranho. Mas querendo dizer assim, ou seja, conhece hoje e já vai para um hotel. E aí ela misturou a palavra lá com o que o homem faz com a mulher lá. Pastor, eu queria que o senhor explicasse 1 Coríntios também, 14, 14:34. 1 Coríntios 14, 24. 14:34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E nesse caso aqui, irmã Sheila, é porque naquele período não era permitido a mulher ensinar na igreja. Não é que ela não podia falar, assim, né? Falar, que nem vocês estão falando. Mas de fato, naquele período não era permitido. Vocês lembram que eu falei nisso, que no passado a mulher não tinha vez, a mulher não era contada, entendeu? E aí, o que acontece? O pessoal da igreja estava fazendo, da igreja de Corinto, estava fazendo confusão com esse negócio. Porque, por questão de desobediência, porque ali já era uma cultura local. E eles seguiam aquilo, mesmo na igreja. E aí o pessoal, por uma questão de desobediência, fez, aqui a igreja de Corinto tinha negócio, uns diziam, eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou de Cristo. E aí ficava aquela divisão, aí cada qual queria ensinar uma coisa. E aí Paulo, ele pegou, e aí uns seguia isso aqui, que já era cultura dele, da mulher não poder ensinar, ou seja, ter o domínio do ensino bíblico. Naquele período não era permitido a mulher fazer isso. A mulher não podia estar em evidência, principalmente em autoridade sobre o homem, porque isso demonstrava uma autoridade sobre o homem, e até aquele período não era permitido. E aí o povo, não por uma questão de valorizar a mulher, mas por uma questão de desobedecer, queriam fazer. E Paulo disse, olha, não é permitido, a cultura aí é desse jeito, tem que ser assim, pronto. E aí ele deu um basta com essa carta, dizendo, olha, não é permitido a mulher falar na igreja. Mas quando você vai buscar o significado dessas palavras no original, não é que ele está querendo que a mulher não podia abrir a boca para falar uma com a outra, tudo, era ensinar. Ou seja, trazer o ensino, como hoje a igreja bota mulheres para dirigir, a mulher pode pregar, a mulher pode fazer essas coisas. No período não era permitido. A mulher não podia chegar aqui e dizer assim, vamos ouvir a irmã Antônia pregando, que eu já fiz aqui. Não podia, até anos atrás mesmo, no nosso tempo, não podia. A mulher não podia dirigir, a mulher não podia, a única coisa que ela podia fazer era dirigir tipo de oração, e nada mais. Tá? Mesmo já na igreja atual, aqui do Rio Branco. Tá? Mas isso mudou de 92 para cá. A mulher pode dirigir, a mulher pode pregar, a mulher pode profetizar, a mulher pode fazer a mesma coisa que o homem faz. Até porque hoje, irmãos, tem mais mulher na igreja, como em todo setor, e geralmente as mulheres costumam ser mais organizadas do que os homens. E aí a igreja vai abrindo para que hoje a Assembleia de Deus tem várias mulheres dirigindo, por conta de organização, por conta de espiritualidade. Porque é mais comum hoje encontrar mulheres espirituais do que homens. É ou não é? Mais comum hoje. E no passado não era reconhecido a espiritualidade na mulher. Isso era no homem. Parece que só o homem podia receber o Espírito Santo, podia falar, podia pregar. Hoje isso mudou, tá bom? Então é sobre isso que Paulo está falando. Ensinar. Tá? Mas aí como a tradução é assim, falar parece que pega pesado, tá? Mas a Bíblia não está dizendo que naquele período estava proibido a mulher de falar na igreja, não. Mas ensinar sim. Antigamente, porque lá era cultura, tinha que seguir. Vai fazer o quê? É tipo, irmãos, eu chegar aqui, lá no mundo árabe, os homens usam aquelas pomponas. Parece saia, parece uns vestidão. Aí eu não posso chegar lá, irmão, na nossa cultura, que o homem usa calça comprida, a mulher usa saia, o comum, né, vestido, e chega lá e querer impor isso. Posso chegar lá e dizer, varão, tu está de vestido, varão. Eu vou dizer isso para um muçulmano, irmão, para uma pessoa que nasceu e se criou, se a cultura dele, a roupa dele é daquele
daquele jeito, usa aquele negócio no cabelo, usa aquela barbona. Eu não posso fazer isso, irmão. Eu preciso ganhar ele para Jesus, não é mudar a veste dele, não. É tanto que hoje, irmão, sabe-se que não tem mais toda aquela regra de vestimenta na igreja. Mas eu também não abro mão, irmão, de pessoas se vestirem decente na igreja. Não quer dizer que seja calça ou que seja saia, mas que com decência, sim. Não é decente uma mulher, por exemplo, vir para a igreja com um shortinho que nem ela vai na academia. Porque não convém, irmão, não convém. Eu trabalhei na Batista do Bosque e eu cansei de ver os seguranças lá comentando sobre as mulheres que vinham direto da academia com aquelas roupas de academia para ir para o passo de fé. E os camaradas ficaram lá comentando sobre ela. E aí teve um rapaz aqui do Mocinha Magalhães que falou pra gente, ele congrega lá, e ele tem um amigo que é o líder da facção lá, o Mocinha Magalhães, e vai com ele de vez em quando lá na Batista do Bosque. E disse que um dia chegaram, se sentaram numa cadeira e veio a mulher da academia, daquele jeito, com aquelas roupas bem decentes, e sentou do lado deles. Aí disse daqui uns 15 minutos, o cara disse, pai, vamos sair daqui. Isso é porque a posição está boa da gente ouvir, de ver, porque eu não consigo me concentrar do lado dessa mulher. O líder da facção lá estava na igreja e estava sendo escandalizado dentro da igreja. Dentro da igreja. E ele contou isso pra gente no estudo lá no Mocinho, que era eu que estava ministrando. E aí ele pediu a palavra e contou isso. Então, irmãos, é uma coisa séria, não é? Dentro da igreja é um lugar de decência. Lugar de decência. Então, assim, não significa, não quer dizer que é calça ou saia, mas que seja decente, que não mostre as partes da mulher, que não cause lascívia, irmãos. Lascívia é desejo impuro. Se a mulher pega um camarada que veio visitar a igreja, que não é crente, que está lá com a carne aflorada, e ela está ali se mostrando, irmão, ele vai desejar, vai ou não vai? E ela está pecando por isso. E a mulher crente está pecando por isso se ela fizer isso. Tá? Então, decência na igreja faz parte, tá bom? Inclusive na parte das vestes. Eu não abro mão disso. Pode até alguns pastores abrir, mas eu não. Agora, eu não vou dizer para vocês, não, tem que ser saia, tem que ser vestido. Não, essa época passou. Ah, não pode usar um batonzinho, não pode... Não, com decência. Agora, eu também não aconselho, né? A mulher chega aqui com aquele batom bem, né, daqueles mesmo, né, aquele brincão assim, quase batendo lá na cintura, não convém também na igreja. Não convém na igreja. Usar um brinquinho simples, um brincozinho decente, uma coisa decente para voltar o seu rosto, tudo, não tem nenhum problema. Agora, aí pega aquela sonhona, como é que é? Fortíssima. Aí coloca aquele esmalte dos mais fortes. Não convém na igreja. Porque você sabia que as mulheres que trabalham com orgia sexual, elas se tragem assim. Os batons da Avon mais fortes, eles são produzidos para isso. Aí você pega, coloca nos seus lábios e você usa o que vem, que é vendido no mercado para meretriz, para prostituta, e você coloca em cima do seu corpo. Então precisa ter determinados cuidados. Você sabia que, eu estou dizendo aqui para você não usar, tá? Não é isso. Você sabia que o nome Avon vem de uma tradução do hebraico que é pecado? Iniquidade. A minha esposa já foi líder de equipe da Avon. E a gente participava. Na época foi lançado 2 perfumes da Avon, que remetia à mitologia grega. O Horus e o outro não sei qual era. E lá era falado abertamente pela gerente da Avon da época sobre a mitologia grega, sobre os deuses gregos, como é que era fabricado, por que aquele nome, por que tudo aquilo, vindo de deuses pagãos. E a gente pega, joga em cima do nosso corpo, e parece que está tudo bem, tá bom? Mas tem as linhas, irmãos, que são fabricadas
no Brasil e fabricadas com outras finalidades. Tem batons que são fabricados para não só embelezar os seus lábios, mas para hidratar, que não tem nenhuma finalidade de pecado, de nada, né? Tem esmaltes que são para fortalecer as suas unhas, que tem cores fracas, cores, né, cintilantes e daí por diante, que você não precisa estar pegando as coisas que as meretrizes usam para atrair os clientes e colocar em cima do seu corpo, tá bom? Então sempre que forem usar maquiagem, procure ver se a sua maquiagem está dentro de um padrão que é para pessoas comuns, ou se ela foi fabricada mediante padrão de meretriz, tá bom? Inclusive hoje, irmãos, tem maquiagens que são fabricadas para travestis, própria para isso. E às vezes as mulheres da igreja podem estar usando sem nem saber, mas a finalidade foi aquela. Ele vai fundar Boticário, ele foi fazer de manhã. É a Boticário. Né? Ainda não vi, mas o Boticário atualmente ele trabalha com umas áreas bem estranhas, mas não quer dizer que você não possa usar, tá? Porque tem, que eu falei, tem as linhas que são fabricadas com finalidades tal e tem linhas que são fabricadas. Não. É que nem eu estou lhe dizendo, uma coisa decente tem nenhum problema. Tem nenhum problema. Esse tempo passou. Tem que a igreja exigia assim, de sério. A mulher não pode usar nada, não pode usar nada. Tem muitas coisas que a mulher usa, que ela usa até inocentemente, nem sabe que ela usa para a própria saúde, tá, irmão? Como essa questão que eu falei, tem alguns batons que são para fortalecer, esmalte que são para fortalecer a unha. Tem outros batons simples, de linha comum, que eles são para hidratar os lábios, para manter os lábios hidratados. Né? Tem mulher que tem a pele frágil, que os lábios no verão racham, né? E você não precisa usar só um brilho, nós temos batons para isso. Batons simples, batons que não são fabricados para meretriz, que não são fabricados para outras finalidades, tá bom? Então você não vai estar com medo agora também, não vai usar mais nenhum batom, não vai usar mais nada. Porque tem gente que é assim, né, irmão? Vocês lembram que teve uma irmã que chegou aqui pregando para nós, você que usa aí, como é que é? Que vai dormir sem roupa, não sei o que, não lembro? Sem oração? Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. A mulher com o seu marido dormir sem roupa, que problema tem? Tá ela e o marido? Como foi que gerou filhos, irmão? Foi vestido? Então, irmãos, entre quatro paredes, o casal, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Ai, se Jesus voltar... A irmã falou isso, é a irmã de Deus, tá, irmãos? A gente gosta dela e tudo. Mas são pessoas ali que trazem tradição antiga, que às vezes não se libertam. Ai, se Jesus voltar nessa hora e você... Meu irmão, Jesus não vê só a tua roupa física, não. A tua roupa física para Deus não cobre nada. Nada. A gente usa para cobrir o pudor, para andar com pudor, para que a nossa nudez não seja vista, um para com o outro. Eu e você não podemos estar vendo as partes um do outro, que é falta de pudor e é pecado. Mas Deus, Ele nos vê como Ele nos criou. O que nos cobre é vestes espirituais. Quando nós andamos em santidade, nós andamos com vestes espirituais, vestes brancas como a neve, ou mais brancas do que a lã branca. Isso é que cobre o crente, isso é que cobre a pessoa diante de Deus. Mas veste de pano, irmãos? Não. Isso foi criar o homem, se escondeu. Deus, eu estou nu, e eu fiquei com medo. Aí Deus disse, mas e o que aconteceu?